você ligado na Globo, chegamos às quartas de final da Libertadores 2012. São 8 times e caminho estreito. De cada confronto passará um semifinalista. Aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, nós vamos acompanhar Vasco e Corinthians. O cenário é bonito, o estádio está lotado, choveu, parou, volta a chover, mas a torcida veio. Hoje o Caldeirão é do Vasco, a semana que vem o Caldeirão é do Corinthians. São 2 partidas, Vasco e Corinthians. O torcedor do Corinthians também lota todo o espaço reservado à torcida corintiana. São 2 jogos, quem somar mais ponto, tiver melhor saldo de gol, o gol fora de casa, tudo isso importante e fundamental. E um desfile de jogadores importantes, famosos, competentes, como o Emerson e o Juninho que você viu, o Alexandro, artilheiro do Vasco, o Tite, técnico campeão brasileiro pelo Corinthians, e também o Cristóvão, que levou o Vasco ano passado ao título da Copa do Brasil e até a última rodada brigando pelo título. É, portanto, um jogo daquele. Você sente o clima no estádio e a conversa dos torcedores, de quem não é Vasco nem Corinthians, é mão dada. Tensão e confiança. E a gente vai acompanhar então, a partir de agora, Vasco e Corinthians, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. O Vasco tentando o 2º título do clube na Libertadores e o Corinthians chegar à primeira decisão e tentar a primeira conquista. Hora da gente conferir como os técnicos escalaram Corinthians e Vasco para o jogo. Vasco e Corinthians, o clima é bom, ameno dentro do campo. O técnico Cristóvão Borges escala Fernando Praz no gol número 1. Número 23, Fagner. O número 14, Renato Silva. Ao lado dele na zaga com a camisa 4, Rodolfo. E pela esquerda, o camisa número 2, Thiago Feltri. No meio campo do Vasco, 19, Newton. Ao lado dele, Rômulo, 15, convocado para a seleção. Juninho com a camisa 8 e Diego Souza completa o meio-campo com a 10. A velocidade de Éder Luiz pela direita, número 7. E o artilheiro Alexandro, número 9. O time de Cristóvão Borges. O time do Vasco da Gama. Agora é hora de conferir o Corinthians do técnico Tite. Vem aí o Corinthians, que está invicto na Libertadores. É o único invicto. O goleiro Cássio, número 24. Entrou bem no gol do Corinthians. Alessandro, número 2. Chicão, camisa 3. Leandro Castan, 4. E o número 6, Fábio Santos. Eles compõem a defesa da equipe do Corinthians. No meio-campo, número 5, Ralf. Camisa número 8, Paulinho. E hoje Tite escala 2 meias. O Danilo, número 20. E o Alex ganha lugar no time titular com a 12. Na frente, camisa 23, Jorge Henrique. Volta ao time na Libertadores. E Emerson com a número 11. O time do Tite, o técnico do Corinthians. A arbitragem é brasileira para a partida de hoje. Sandro Meira Ricci apita o jogo. O Sandro tem como assistentes o Alexandro Rocha Matos e o Roberto Bratz. É, portanto, um trio brasileiro para apitar o jogo aqui em São Januário. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a caminhada de Vasco e Corinthians. Cada semifinal da Libertadores 2012. A bola já vai para o primeiro arremesso lateral que a equipe do Corinthians movimenta com o Fábio Santos. Corinthians hoje todo de branco, o Vasco optou pela camisa preta e vai arrancar para o campo de ataque. Boa levada do Rômulo, tocou para o Éder Luiz. Lindo lance em cima do Chicão. Faz o cruzamento, bola para a área, afasta Leandro Castan e começa com a habilidade de Éder Luiz o Vasco. O Vasco tentou chegar de novo, o time do Corinthians afasta, Jorge Henrique voltou para o campo de defesa, o Emerson está pela esquerda, é o primeiro ataque do Corinthians, vai levando, chega o Danilo pelo meio, ele arriscou o chute de longe, foi travado na hora. Ainda pega o Corinthians, a sobra com Ralf, Jorge Henrique e Emerson. Movimentação para o Alex, firme. O Renato Silva, mas entendeu o Sandro Ricci que ele cometeu falta. É a primeira falta do jogo. A primeira participação do Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem, Arnaldo. Boa noite, Kleber, boa noite a todos. Um jogo difícil, de muita responsabilidade. E o Sandro Meira Ricci tem qualidades. Árbitro da FIFA, apitou o primeiro jogo do Fluminense com o Internacional em Porto Alegre muito bem. E hoje está num jogo com muita responsabilidade, conforme eu disse, num campo molhado, que é uma dificuldade a mais.
Fase eliminatória da Libertadores, decisão sempre em 2 jogos. Hoje aqui em São Januário, semana que vem no Pacaembu, pra gente conhecer um brasileiro já garantido na semifinal. Vai o Emerson para cobrança de falta. Tumulto lá dentro da área do Fernando Praz. A bola foi direto para cima dele, o goleiro espalma. Volta a bola do time do Corinthians, arriscou de longe Fábio Santos. Ela passa à esquerda. O Fábio Praz já sai dando bronca na defesa. O Fábio pegou o rebote sozinho. 0-0, comecinho de jogo. Caio Ribeiro. Caio, teoria para esse jogo tem muita teoria. A prática é que vai decidir. Começou, Caio. E é um jogaço, Kleber. 2 equipes que disputaram a final do Brasileiro até a última rodada do ano passado. 2 equipes que têm jogadores experientes e que podem fazer a diferença. Acho que o sistema do defensivo do Corinthians é muito forte, tanto que é um invicto na competição. E o Vasco deve explorar o lado direito aqui com o Fagner e o Éder Luiz. O Juninho perdeu a bola. O Sandro parecia que não marcaria a falta. Tanto é que o Emerson e o Fagner ainda estão disputando a bola. Mas ele marcou. Demorou um pouquinho para apitar a falta do Danilo em cima do Juninho. Caio falou do Corinthians. O Corinthians é o único invicto da Libertadores e tem a melhor defesa da competição. Levou apenas 2 gols na Libertadores. Não está valendo ainda o jogo. O árbitro vai conversar lá, pelo que vejo, com o Ricardo Marques, que é o 4º árbitro. Trocou de apito. O apito também falha, Arnaldo? Às vezes o apito molha aquela bolinha e não sai o apito. Nesse lance ele tentou apitar, apitou atrasado, ou encontrou uma saída honrosa para dizer por que apitou atrasado. Confie no juiz, Arnaldo. O apito falhou. Aí o Chicão dominando pelo time do Corinthians. A bola lançada para o Alex. Não foi bem lançada, a bola foi para fora. O Corinthians levou 2 gols na Libertadores, como eu disse, e não levou gol em 16 das 30 partidas que disputou este ano. 30 jogos e só 16 gols sofridos. Já o Vasco fez gols em todos os jogos que disputou nessa temporada. O Vasco jogou 28 partidas em 2012 e fez gols em todos os jogos. É uma atração a mais para o jogo. E aqui em São Januário, Kleber, boa noite a todos. Foram 10 jogos e 28 gols, dá quase 3 gols por jogo aqui em São Januário. O Eric Faria, que acompanha o Vasco, e emenda. Como é que tá? Eu li sobre a ansiedade que o Cristóvão pensa. Agora, vitória aqui deve ser se não a opção única, a grande busca. Como buscar essa vitória? O que você ouviu do pessoal do Vasco, Eric? O Cristóvão, inclusive, repetiu a escalação, né, do jogo contra o Lanús. Ele acha que o time encontrou um equilíbrio bom. Vai lá, cara, depois eu concluo. Vamos ver o Emerson, que já está com as costas da camisa toda suja. Tentou o Fábio Santos, chegou o Fagner e o juiz marca mais uma falta. E o jogo começa faltoso. E o juiz tem que apitar tudo. A falta foi clara e bem marcada. O campo está, além de molhado, tem muito barro. Tanto é que a camisa do Emerson já está toda suja. Isso faz com que o campo esteja muito pesado. Vai para mais uma cobrança então o time do Corinthians. O Cristóvão já chamou a atenção do Thiago Feltri, o lateral esquerdo do Vasco. Tá gritando lá pela defesa, o Tite também para o ataque. Mais uma bola direta do Emerson, foi pela linha de fundo. Mas você dizia que ele repetiu a escalação do jogo contra o Lanús, Eric? Porque ele, na opinião dele, o time ficou muito equilibrado entre defesa e ataque. Hoje o Felipe está no banco e ele acha que para ganhar do Corinthians o time precisa ser muito equilibrado, muito forte no meio, porque o Corinthians joga sem centroavante, né, específico, então tem muita movimentação e tá aí a explicação dele por ter escalado o Nilton e não o Felipe. Briga ali no meio, Paulinho tocou de cabeça, Jorge Henrique tenta, o Thiago Feltri chega na marcação. Já diminuiu o caminho, ou parou o caminho do Jorge Henrique. Alex, marcação firme em cima dele do Rodolfo, a bola espirrada, volta para o Corinthians, Fábio Santos. Por o Danilo correr, acompanhado pelo Nilton. Boa passagem do Emerson, chegou o Fagner, já para na frente da marcação. Ele está apitando tudo mesmo. Agora o Fagner diz que não pegou no Emerson. O Emerson foi para a finta. Outra marcada. E ele adverte de forma verbal o jogador do Vasco. Terceira falta que o Corinthians tem para cobrar lá para dentro da área e a quinta do jogo. A quarta
do Vasco e a terceira que o Emerson manda lá para dentro. Nas duas primeiras ele jogou bem fechado, agora a cabeçada do Ralf e a defesa do Fernando Praz, que tem pressa na reposição. Boa reposição para o Éder Luiz. Mais uma vez ele consegue se livrar da marcação do Fábio Santos. Dessa vez o Chicão chegou. E o Roberto Bratz, o bandeira, entendeu que a chegada do Chicão foi uma chegada faltosa. Ele, Roberto Bratz Bandeirinha, é que assinou para o árbitro para que ele marcasse a falta. O juiz não tinha dado nada e ele inventou essa falta, porque o jogador tocou na bola, o Éder estava até longe da bola. E a falta é a primeira oportunidade para o Vasco cruzar a bola lá para dentro da área. Os dois times, como aliás tem sido comum no futebol, todo mundo preocupado com a bola parada, com a bola aérea. O Vasco tem um grande cobrador que é o Juninho. E o goleiro fica naquela, será que esse cara vai me arrumar de bater direto pro gol? Não, cruza para a área, a bola venenosa, tentou a cabeçada, conseguiu o Renato Silva, jogou para fora. O Abel Neto acompanha o Corinthians, o Eric já disse, o Corinthians está sem centroavante, o Tite mudou o time, mas não deve mudar o jeito de jogar, Abel Neto. Não, claro que não. Kleber, boa noite para você e para todos. É claro que o time aposta nessa força defensiva de marcação que o Caio já falou, mas não vai ficar só se defendendo, a gente já está observando isso no jogo, é o que os jogadores falaram, chegando muito com a aproximação dos meias, Danilo e Alex, principalmente do Paulinho, chegando lá na frente para fazer os gols que o Corinthians precisa. Vai tentando o ataque, o Corinthians recebeu o Alex, estava o mais adiantado do ataque, estava pelo meio do ataque o Alex, perdeu a bola, o time do Vasco tenta sair com o Juninho. Boa abertura, tem campo para correr o Thiago Feltri. Se mexeu o Éder Luiz. Recebe. Outra vez com o Chicão em cima dele. Cruzamento para a área. Se a bola passa pelo Ralf e o Juninho estava bem colocado. O Ralf conseguiu fazer o corte. O Rodolfo botou de novo para brigar o ataque do Vasco. Thiago Feltri ganhou. Éder Luiz parte de novo para cima. Diego Souza rolou. Bola para o Rômulo. Bateu para o gol, bateu para fora. Fica o tiro de meta. Hoje é a torcida do Vasco em maioria. É a torcida do Vasco no clima da Libertadores de jogo decisivo. $17 mil ingressos para torcedores do Vasco, cerca de 2 mil para torcedores do Corinthians. E todos praticamente espaços preenchidos pelo torcedor aqui em São Januário. Continua chovendo no Rio. Chicão bate na bola, Jorge Henrique veio buscar. O juiz marcou a falta, parou o jogo. Já são quase 10 minutos do primeiro tempo. O primeiro de 4 tempos para a gente conhecer o semifinalista da Libertadores. O classificado de Vasco e Corinthians vai pegar o classificado de Vélez e Santos, que fazem o primeiro jogo amanhã na Argentina. Corte feito pelo Newton. Alexandro não passou bem a bola. O Corinthians consegue se recuperar. E na outra chave, o Libertad empatou hoje com a Universidade do Chile no Paraguai, 1-1. Jogo de volta no Chile. E amanhã, Boca e Fluminense. Primeiro jogo na Argentina. Poderemos ter 3 times brasileiros nas semifinais, o que garantiria um brasileiro na decisão da Libertadores. Vem embora Newton. Recebeu o Rômulo. Já foi para o campo de ataque o Thiago Feltri. Corinthians todo recuado. O Vasco só deixa o Renato Silva no campo de defesa. Até o Rodolfo, ó, que recebeu essa, estava no ataque. Botou na frente Newton. Thiago veio por dentro, voltou no Newton. Ele tentou iludir a marcação do Alessandro, abrindo as pernas para a bola passar para o Diego. Corinthians no contra-ataque, bola para o Emerson correr. Renato Silva chega em cima dele. Houve o choque. Agora, choque normal, diz o árbitro Sandro Ritt. Leandro Castan subiu, tocou de cabeça, volta a bola. O time do Corinthians coloca no chão com o Fábio Santos. Errou o passe. Boa presença do Fagner. Éder Luiz
Vai para cima da marcação do Leandro Castan. Ele já deu 2 entortadas. Recebeu, tocou para o Fagner. Cruzamento, boa bola. O Bandeira marcou impedimento. Marcou impedimento do Diego Souza. O bandeirinha Roberto Bratz. Parado o ataque do Vasco. Vai começar a discussão, Arnaldo. Não, impedimento bem marcado, foi bem claro. Ele estava um pouco na frente no momento do passe. Acertou o Bandeira. E há pouco o Kleber falava do emparceramento da Libertadores da América. Esse ano, os 8 times que estão disputando as quartas de final foram os 8 times que fizeram a melhor campanha na primeira fase, ou seja, não teve espaço para zebra, está todo mundo no mesmo nível, foram os 8 melhores mesmo. E essa informação do Eric é a partir dos pontos, né, que os times somaram. Vem o time do Corinthians, Alex tentou rolar pro Danilo, cortou o Fagner, Alessandro fez falta em cima do Diego. Porque o Vasco, por exemplo, foi o segundo colocado do grupo dele, né? Mas esses 8 que se classificaram foram os times que somaram, independentemente da primeira ou da segunda posição no grupo, os 8 times que somaram mais pontos nos jogos disputados até agora na Libertadores. 4 brasileiros, 2 argentinos, 1 chileno e 1 paraguaio. Éder Luiz toca a bola para Rômulo. Recebeu com algum espaço o Juninho. Já chegou o Paulinho na marcação. Ele se livrou. Boa abertura para o Fagner. Não dá o bote o Fábio Santos. Fagner conseguiu passar por ele. O Emerson voltou para ajudar a defesa. Perdeu o Ralf. É jogo de aperto. Quem pega a bola não tem tempo para pensar. O Vasco recuperou. Fagner deixou passar. Juninho no cruzamento. Chicão afasta. Jorge Henrique não conseguiu se livrar do Thiago Feltri. Diego com o Thiago. Vem de trás o Newton. Mais uma vez Thiago Feltri. Aí o Vasco fica tocando bola lá na esquerda do campo. Diego resolveu clarear um pouco mais, recomeçar a jogada com o Rodolfo, que buscou o lançamento. A bola acabou forte demais e ficou com o Cássio. Caio, vamos chegando a 14 minutos. Disputado está o jogo. Jogaço, jogo movimentado, jogo pegado no setor de meio de campo. Acho que o Vasco começa um pouquinho melhor, tomando mais a iniciativa, com destaque para o Éder Luiz, que está caindo muito bem aqui pela direita. E o Corinthians sempre buscando contra-atacar aqui pelo lado esquerdo com o Emerson, que vem sendo o jogador que tem desequilibrado os últimos jogos. Falta marcada. Ele deu cartão amarelo? Ele tá ali o cartão amarelo pro Juninho? Ele deu por reclamação, porque ele considerou que o Juninho levantou a perna para um jogo perigoso. Não foi um jogo perigoso, nem tanto, porque o Juninho levantou e não expôs perigo para o adversário. Ele provocou o cartão, o Juninho, ao reclamar. Corinthians vai para o campo de ataque com o Fábio Santos. Bola para o Alex. Tentou girar na entrada da área. A intenção era encobrir o goleiro Fernando Praz. A bola foi para fora. A grande família, amanhã, depois de Avenida Brasil. Bola do Fernando Praz, ligando direto ao ataque do Vasco. Vasco 0, Corinthians 0. Pouco mais de 15 minutos do primeiro tempo. São Januário, quartas de final da Libertadores. O primeiro confronto entre o campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro do ano passado. Os dois gigantes que brigaram até a última rodada pelo título brasileiro de 2011. Vale vaga na semifinal. O time do Vasco tem arremesso para cobrar pelo lado esquerdo, ainda no campo de defesa. Newton errou o passe, o Corinthians recuperou e o juiz, depois de errar o passe, o Newton travou e também levou o cartão amarelo. O jogador do Vasco por trás deu um calço no Danilo quando o Danilo girava para puxar um contra-ataque. É o antijogo. O antijogo é cartão amarelo. O segundo cartão do jogo. É o Tite gritando para o Jorge Henrique sair. O Jorge Henrique está lá na ponta direita. Sair para receber, provavelmente. Quem recebeu foi o Fábio Santos. Fez o cruzamento. Newton no corte. O Tite é assim o jogo inteiro, né?
só tira o passe, quer dizer, para impedir o passe mais longo do jogador do Vasco. Quase conseguiu, Renato recupera e aí se livra da bola, estava marcado pelo Danilo, resolveu não arriscar o Renato Silva. Fica o arremesso lateral para o Fábio Santos movimentar. 0-0 em São Januário. Leandro Castan. Diego Souza recebeu a bola na direita do ataque do Vasco, encarou o Chicão, jogou para dentro da área, Alessandro um bico nela e torto saiu. É para tirar, jogou para escanteio. Aquele de boné ali é o Dedé, ó, o zagueiro do Vasco, está machucado. Torcedor do Vasco esperando a volta do Dedé, a seleção brasileira esperando a volta do Dedé. Fora dessa primeira partida. E da segunda também. E da segunda também. Já adianta o Eric. O que não é uma boa notícia para o torcedor do Vasco. O cruzamento feito pelo Juninho. Vai lá em cima o Newton. Cabeceia, a bola vai para fora. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Cássio jogou a bola lá para o campo de ataque do Corinthians, subiu o Newton. Aí o Jorge Henrique disparou lá pela direita o Alessandro, acompanhado pelo Thiago Feltri. De novo o Jorge Henrique, agora com espaço para o cruzamento. Rodolfo afasta. A bola chegou primeiro no Chicão, o Alexandre quando veio para apertar, o Chicão já tinha conseguido tocar nela. Emerson e Fábio Santos. Agora é a vez do time do Vasco recuar todo, se armar defensivamente. O Corinthians tenta passar pela muralha, não consegue. Rômulo cortou, mas deu uma cochilada, perdeu a bola, Paulinho recupera. Jorge Henrique. Emerson foi para a direita, tentou iludir a marcação do Rodolfo. O Vasco recupera o contra-ataque, no entanto, teve um passe muito comprido para o Diego Souza. Deu tempo para o Chicão chegar e o Corinthians recupera. Tá muito brigado, Caio, mas Fernando Praz e Cássio estão só na base dos lançamentos ali. E eu acho que isso é importante. Quando o gramado está molhado, está escorregadio, testa o goleiro. Quando abrir o espaço, o Vasco tem jogadores que batem muito bem de fora da área, como o Newton e o próprio Juninho. O Corinthians também tem o Alex, tem o próprio Danilo que gosta de finalizar. Então tem que arriscar, tem que testar o goleiro, principalmente com o campo liso do jeito que está. Kleber, diga, Abel. E uma coincidência aí sobre essa escalação e sobre o que o Caio falou, né? Ano passado no jogo pelo Brasileiro aqui em São Januário, empate de 2-2 com gols de Danilo e Alex. Ano passado o Corinthians venceu por 2-1 em São Paulo e empatou 2-2 com o Vasco aqui no Rio pelo Brasileiro. Protege o Rodolfo e a bola fica com o Fernando Praz. Boa bola metida pelo Alexandro. Foi falta em cima do Thiago Feltri. Chegou no carrinho, chegou por baixo o Alessandro. Sai o terceiro cartão amarelo do jogo. Primeiro para jogador do Corinthians. Falta do Alessandro. E bem aplicado o cartão. A falta foi para parar a jogada. O Alessandro já não pegava mais na bola e atingiu, já sem bola, para parar a jogada. Cartão amarelo bem aplicado. Reclamado pelo banco do Vasco. Os dois que levantaram o banco do Vasco, como o banco do Corinthians, né? Os dois ficam no fundo do outro gol. Mas eles viram bem que a 12ª falta do jogo, a 4ª do Corinthians, era para cartão amarelo e o Alessandro recebeu. Bola parada para o time do Vasco, Juninho na bola. Tensão para a torcida do Corinthians, expectativa para do Vasco, bola direto para dentro da área. Tentou o toque de cabeça o Newton, ela ainda fica viva. Jogou lá dentro o Rômulo, tirou para o alto o Leandro Castan. Cássio vai lá em cima, errou o soco. Era pressão, mas o Paulinho conseguiu tirar e na sequência sai mais uma falta. O Éder Luiz derrubou o Emerson. E tá todo mundo reclamando nesse instante com o Sandro Ritt.
Houve a falta, não chegou a ser uma falta para cartão amarelo. O Emerson é muito liso, provavelmente é o jogador que mais sofreu falta nesse início de jogo. E não tem muito o que falar, tem muito papo. O jogador tem que jogar, o juiz tem que apitar e fim de papo. Há pouco o Caio falava dos chutes, né, de longe, por causa da bola molhada. O Fernando Praz, já experiente, já veio aqui, já trocou as luvas, porque aquelas já estavam com um pouco de barro e tal. E aí, para evitar qualquer risco, ele já trocou as luvas. O arremesso lateral para o time do Corinthians. Aí a bola com o Alex. Foi para o campo de ataque o Alessandro. Paulinho também. O Alex tentou deixar o Alessandro em condição de cruzamento. O Thiago Feltri não deixou. Aí o Rômulo fica com a bola. Faz o lançamento para o Éder Luiz. Corte feito pelo Fábio Santos. Alexandre voltou para ajudar a defesa. Tomou a bola do Emerson sem falta. Virou o jogo. Tocou para o Diego Souza. Ele estava em posição de impedimento. Posição de impedimento. O Arnaldo falou do Emerson, das faltas. E quando você está vendo aí de novo o impedimento marcado do Diego, do Roberto Bratz, foram 9 faltas cometidas pelo Vasco, 4 delas em cima do Emerson. Quase 50%, portanto. E esse impedimento aí, Arnaldo? Não houve impedimento e jogaram agora uma garrafa vazia no bandeirinha. Ele entrou em campo e está mostrando a garrafa vazia. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque o que a gente critica, por exemplo, o que aconteceu lá em La Paz, o que aconteceu em Guayaquil, é melhor que não aconteça aqui no Brasil. Porque a Conmebol pune pouco, mas vai que ela resolva, né? E não, aí é um risco que o clube corre. Bandeira errou, mas um erro não justifica outro. Não pode ser jogado nada dentro de campo. E foi bem embaixo aqui da nossa cabine. Aí tem uma manifestação bacana. Os próprios torcedores estão cobrando lógico. Do jogador que atirou a garrafinha em campo. Do torcedor, claro. É isso aí, é assim que se cobra mesmo. Claro, porque não pode botar o clube em risco, né? Emerson. Chega Ralf, tocou de novo para o Emerson. Vai participando bastante do jogo. Tá todo sujo já o Emerson. Danilo não ganhou do Fagner. O Fábio Santos chegou, interceptou a bola do Fagner. Emerson vai para o fundo. Se livrou do Renato, mas voltou o próprio Fagner para corrigir e aliviar o perigo. Fagner e Newton que foram formados no Corinthians, né? Exato. Vem embora o time do Corinthians com o Emerson. Foi forte demais. Você viu agora há pouco o Carlos Alberto em pé ali no banco do Vasco? É um dos jogadores que o Cristóvão Borges tem como opção se ele quiser mexer no jogo. O Danilo, o Alessandro para o gol, Eduardo Costa, Felipe, o Alain, Felipe Bastos, o William Barbie e o Carlos Alberto são os suplentes do time do Vasco da Gama. E acho que esse é um detalhe que pode fazer a diferença a favor do Vasco. Não só a qualidade do banco de reservas, que você tem o Carlos Alberto e o Felipe, mas jogadores que estão acostumados a render no momento de pressão. Na rodada passada, o Vasco ganhou nos pênaltis contra o Lanús. Nessa hora, eles apareceram. Foram lá, fizeram o gol e classificaram a equipe. É importante, quando você tem um mata-mata, também pensar nesse lado emocional. Daqui a pouco tem o banco do Corinthians. Agora ataca o Vasco. Bola com o Fagner. Recebeu de volta do Éder e o Éder ficou em impedimento. Se adiantou e foi flagrado em posição de impedimento de novo pelo Roberto Bratz, sem dúvida agora. O banco do Corinthians, o Tite tem o Danilo Fernandes para o gol, o Marquinhos, o Helder, Ramon, Douglas, o William e Elton. Você percebe que Júlio César não está na reserva do gol e nem o Liedson, Abel Neto. Pois é, Kleber, eu até perguntei para o doutor Guilherme Runco, que está aqui com a delegação corintiana, sobre essa situação do Liedson. Ele disse que não é nenhum problema clínico, não tem contusão, disse inclusive que o joelho dele está melhor do que o ano passado. Ou seja, uma escolha mesmo do Tite, problema físico e técnico, né? O Tite disse que o Liedson tem que treinar mais para se aprimorar e não vem fazendo gols, né? Importante também. Fagner bateu na bola, o arremesso lateral para a equipe do Corinthians.
O William, que foi titular, hoje está no banco. O Corinthians está sem o centroavante. E o Vasco, como o Eric já disse, manteve o time que jogou contra o Lanús lá na Argentina, com o Felipe no banco de reservas. Vai para o arremesso lateral, Fábio Santos. Jogou a bola no Danilo. Ele saiu da área, encostou para receber. Marcado pelo Newton. O Fábio Santos ameaçou partir, não deu. O Danilo ainda tenta se livrar. Conseguiu sair do Newton no cruzamento. De coxa, tirou o Rodolfo. Volta a bola para o time do Corinthians. Fábio tentou o calcanhar, estava ligado ali o Fagner. O arremesso é de novo para a equipe corintiana. Kleber, só para completar, né? Você perguntou sobre o Júlio César também. Lembrando que o Tite faz um revezamento, né? Um rodízio, na verdade, dos goleiros reservas. Já fazia, né? Entre Danilo e Cássio. Exatamente, por isso que não veio o Júlio, dessa vez veio o Danilo Fernandes. Tentou Alexandre a jogada. O time do Vasco não partiu para o contra-ataque. O Corinthians recupera. Alessandro tocou. Jorge Henrique. Aí o Emerson saiu para marcar o Rodolfo e o Emerson saiu com bola e tudo. O Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Pelo som ambiente, você percebe que o Tite grita mais do que o Cristóvão. Fagner toca para Newton. Bola do Rômulo, chegou no Diego. Vem ajudar o Thiago Feltri. Agora o Rômulo vira o jogo, faz o Juninho participar do ataque. O Fagner encosta, bola para ele. Fica esperando o Éder Luiz. O Éder saía para a direita. O Fagner achou que ele ia esperar a bola em cima dele. Juninho, veio difícil para dominar. Acabou dando certo. Na bola que bateu no Ralf. Rômulo de novo. O Thiago pede na frente. O Rômulo tentou a bola no meio para o Diego. Foi curto o passe. O Corinthians recupera. O Cristóvão está até tentando, viu, Cleber? Mas eu acho que ele está precisando dar um volume na voz dele. Ele está querendo que o time ataque um pouco mais pela esquerda também. Ele está achando que está com espaço ali para o Feltri. Ele está falando, ele está precisando aumentar o volume um pouquinho. Feltri chegou agora e fez essa falta aí, ó. Enquanto o Cristóvão apontava exatamente para o lado esquerdo do ataque do Vasco. Até a camisa do árbitro já está suja. Você estava falando com a gente, Eric, o gramado de São Januário foi trocado. Por isso que tem mais barro, né? Foi todo trocado no início do ano e foi colocado uma nova grama. E ela veio para São Januário em rolos, né? E aí quando se vê, eles estavam me explicando que quando a grama vem assim, é preciso vir com mais barro. E não está conseguindo absorver toda essa água que vem caindo no Rio de Janeiro nos últimos dias. A gente já está há 4 dias chovendo bastante aqui no Rio. E por ter mais barro, ela não consegue fazer a drenagem perfeita. A bola está rolando bem. O jogador fica um pouco... Vai dar mais trabalho para a lavadeira, mas o campo não está impedindo que os times toquem a bola. Não fez força nenhuma, né? Nenhuma. O juiz está parando o jogo, marcando falta para o time do Vasco da Gama cobrar. Ô Caio, a briga está no meio do campo. Se tem um setor do gramado que vai sofrer mais, é o meio. É por ali a briga. Mas o Cristóvão tem razão quando pede, porque o Thiago Feltri é um jogador que apoia bem. Por outro lado, ali está jogando o Jorge Henrique. Quando ele está em campo, ele acompanha o lateral até o final. Por isso que o Vasco tem atacado um pouquinho mais para a direita. Que o Emerson é mais de jogada individual, é um jogador que tenta mais o drible. E por outro lado, não acompanha o lateral da mesma forma que acontece do lado direito. E o campo molhado, apesar de resistir bem, lindo o lance do Jorge Henrique, botando a bola entre as pernas do Rômulo. Você viu que o Rômulo teve dificuldade para dominar. A bola veio mais viva, mais lisa. De vez em quando, complica. Paulinho. E além da bola, o apoio, né? Na hora que você faz a base para dominar, às vezes você dá uma desequilibrada e a bola escapa. Globo, a gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. 0-0 no placar, Vasco e Corinthians. Boa jogada do Danilo para o Fábio Santos. Passou para o Jorge Henrique, jogou para dentro da área, acompanhou e tirou o Rômulo. Ela voltou para o Jorge Henrique, agora pelo alto, tentando o cruzamento para o Fábio Santos. Fica vivo ainda perto da área do Vasco, manda de novo para longe o Rômulo.
Se esforça o Diego, evita a saída. E a bicicleta do Diego deu certo. O Alexandro veio buscar Diego. Agora o Vasco tem todo o campo de ataque para chegar. Tinha bastante espaço. Vem o Feltre, como pedia o Cristóvão agora há pouco. Jogou na esquerda para o Juninho. Vai se aproximando da área o Alexandro. Boa jogada do Juninho. Thiago Feltre vai para o cruzamento. Bola perigosa. Subiu. E afasta Chicão. Voltou no Juninho. Muda de lado o Juninho. De primeira ele dá um tapa. Joga para o Fagner. Saiu de 2. Bola entre as pernas do Danilo. Mais o chute. A torcida entende que o acidente acontece. Mas a jogada em cima do Danilo foi espetacular. Depois pegou mal na bola. Aí é melhor nem explicar, né, Caio? Por que pega a mão na bola, né? Acontece. Ela saiu de lá para lateral do lado oposto. Mas o importante é aparecer para o jogo, como o Fagner tem feito até aqui. Amanhã, depois de A Grande Família, tem a divertida história da Mamãe da Barra em As Brasileiras. E logo depois, Glopomar. Relógio já vai para 33 minutos. O primeiro dos 4 tempos. Para definir um brasileiro garantido na semifinal 0-0. Jogo de volta quarta-feira que vem no Pacaembu, em São Paulo. Os outros 2 times do Brasil têm paradas contra argentinos, o Fluminense contra o Boca, o Santos contra o Vélez. Os 2 jogando a primeira partida na casa do adversário na Argentina. Paulinho tentou, Juninho não deixa. Ela bateu, rebateu, voltou no Jorge Henrique. Foi de novo o Juninho e jogou a bola para fora. E você olha os 2 times. Basta que um pegue na bola para o outro recuar inteiro. Fica todo mundo bem armado no campo de defesa. E aí tenta essa escapada. Ó. Diego. Chegou antes o Leandro Castan. Recebeu de novo o Diego. Ainda com o Leandro Castan em cima dele. Conseguiu trazer para o pé direito. Cruzamento, bola perigosa para dentro da área. Foi alta demais. Éder Luiz vai chegar. Fica de frente para a marcação do Fábio. Levou para dentro da área. Ralf veio. Juninho tenta. Não consegue fazer o corte. O Corinthians então puxa o contra-ataque. Agora há pouco foi um contra-ataque do Diego. Agora é um contra-ataque do Corinthians. Com a bola do Danilo para o Emerson. Essa é o campo molhado, não tem culpa não, né, Caio? Ele tentou passar o pé por cima da bola para se ajeitar e virar para o campo. A bola acabou batendo ali. Boa bola para o Diego. Tocou no chão, ganhou velocidade e foi para fora. Semana passada, viu, Kleber, o Cristóvão alegou colocar o Felipe no banco e o Juninho começando o jogo, porque ele dizia que o Felipe vinha de 4 jogos decisivos já inteiros e por conta da idade e tal, ele estava mais desgastado que o Juninho. Mas agora, quer dizer, teve uma semana de treinamentos, foi opção tática e técnica mesmo, deixar o Felipe no banco e começar com o Juninho. Viu só? Sofre o gramado, brigam os jogadores. 0-0 é partida decisiva. É sequência de 2 jogos decisivos. Tem arremesso lateral para cobrar o time do Corinthians. É a 8ª Libertadores do Vasco, a 10ª Libertadores do Corinthians. A primeira do Vasco foi em 75, a primeira do Corinthians em 77. Chega Fábio Santos. Vasco campeão em 98 e o Corinthians em 2000 chegou à semifinal, foi a melhor classificação. Devolução do Fábio foi muito à frente, saiu o Renato para cobertura, o Fagner teve dificuldade ali na chegada do Danilo, o Juninho vem para arrumar a casa do time do Vasco na defesa. Os 2 times estão tentando muitos lançamentos, Caio? Eu acho que eles estão tentando uma alternativa para fugir da forte marcação. O Corinthians joga muito compacto, né? O Corinthians tem um sistema defensivo muito forte. E quando chega à frente, principalmente pela esquerda aqui com o Fábio Santos, chega com muita qualidade. Éder Luiz. Juninho. Na hora que ele dominou, foi dar uma empurrada na bola. Ela escapou, perdeu a chance do cruzamento. Começa outra vez então com o Fagner. De novo o Juninho. Agora sim. Na frente dele estava o Fábio Santos para impedir a bola de chegar no Alexandro.
Juninho joga com o Fagner, a defesa do Corinthians saiu, o Fábio Santos já saiu pedindo o impedimento. O Bandeira deu. Impedimento bem claro, né? E uma boa notícia para os árbitros. Foi aprovado no Senado por unanimidade a regulamentação da profissão de árbitro de futebol, finalmente. Agora vai para a Câmara dos Deputados e depois vai para a presidência aprovar essa nova profissão. Que na verdade é muito antiga, né? Mas não era uma profissão regulamentada no Brasil. Agora, claro, vai haver todo o processo. Quem vai ser o empregador, quem vai contratar os árbitros. Mas era muita gente reivindicava essa profissionalização e o primeiro passo é esse que o Arnaldo informou. Falta para o time do Corinthians cobrar. O Emerson foi derrubado. Tá pouco sujo o Emerson, não? Cabe um banho no intervalo, né? Vai o Chicão para cobrança de falta ou o Alex? Barreira fica ali um passo à frente da meia-lua da grande área do Vasco. É a 30 metros e 60 centímetros a distância da bola para o gol. É central a posição da bola. Partiu o Alex, passou pela barreira. Fernando Praz veio quente a bola. Ele não conseguiu encaixar. No rebote o Renato Silva tirou do Paulinho. Mas o juiz está parando o jogo e marcando. Que jogo perigoso. Falta. Falta do Paulinho. Exato, levantou o pé demais ali e chegou empurrando e ele marcou falta. E você viu que ele foi fazer um movimento de... Qual é a técnica, né? Ele dá uma amortecida, ele encaixa mesmo a bola no peito e já traz o braço para agarrar. Atrasou um pouquinho para fechar o braço ou ela veio quente demais? Ela quicou na frente do goleiro. Aí muda a trajetória. Aí complica, muda o tempo de reação do goleiro. Por isso que tem que arriscar. E principalmente quando essa bola cair na frente do goleiro, como o Alex fez agora, vai levar sempre muito perigo. Aí os atacantes têm que estar atentos pro rebote. Eu falei no começo que é uma mistura de confiança e tensão, né? Andando lado a lado na decisão. Vai pro arremesso lateral o time do Corinthians. Juninho botou a bola na frente. Diego Souza. Chegou o Castan. O Diego conseguiu segurar. Alexandro tá na área. Mais aberto na direita. Éder Luiz. Vem Juninho. O Éder ficou outra vez em condição de receber. Trouxe para dentro, limpou, bateu de pé esquerdo. O Ralf tira. A batida do Éder Luiz, ele não pegou em cheio na bola. Ainda tem a chance de fazer a jogada de linha de fundo. Ganha escanteio. Desviou o Danilo, voltou e conseguiu mandar a bola para fora. O Éder Luiz é muito rápido e toda vez que pega no mano a mano ele leva a melhor sobre o marcador. É importante que o Corinthians ajuste esse sistema de marcação, por exemplo, com o Ralf dando uma força aqui para o Fábio Santos pelo lado esquerdo. Vai o Juninho para a cobrança do escanteio. O Éder Luiz fica ali perto, tá mancando o Éder Luiz. Na dividida ali com o Danilo. Sobrou pé do Danilo no Éder. A cobrança de escanteio, a cabeçada do Renato para fora. Só o tiro de meta. Neste sábado tem a decisão do Mundialito de Futebol de Areia na Globo. As semifinais tem Sporting de Portugal e o Lokomotiv contra o classificado de Vasco e Flamengo. Vai ser semifinal. O Mundialito tem a decisão sábado 10 da manhã. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. Cobrança de falta para o time do Vasco da Gama. Bola lançada na área, o Alessandro tirou. Aí não é nem, Arnaldo, como você costuma dizer, que o zagueiro, o defensor, no caso era o Jorge Henrique, chegou atrasado. O atacante é que chegou ligeiro, né? Exatamente. Por chegar ligeiro, o Jorge Henrique entrou e acabou pisando o adversário. Como ele ia em direção e por chegar atrasado e fazer o antijogo, levou o cartão amarelo. Muito bem o primeiro tempo do Sandro Ritt. Ele gerenciou o jogo, isto é, tomou conta, conseguiu se impor nesse primeiro tempo. Isso é legal. São 19 faltas no jogo e 4 cartões amarelos. Nilton, Juninho do Vasco, Alessandro e Jorge Henrique do Corinthians.
Ó, daí se o Juninho quiser, até cabe um chute direto. 6 jogadores do Vasco estão dentro da área esperando se a opção dele for o cruzamento. Só 2 jogadores do Corinthians na barreira. Ele mandou direto pro gol. Cássio espalma. Corre Paulinho para tentar evitar a saída. Conseguiu. Errou completamente. Deixou a bola de presente pro Éder Luiz. E aí chegou para fazer o corte o Emerson. Vai para a cobrança de escanteio o Vasco. Saiu lá do lado esquerdo, veio para o lado direito o Juninho. Vasco tenta pressionar neste final de primeiro tempo. O Cássio já teve que pegar a bola cruzada pelo Juninho. Lá vem para dentro da área. Agora passou por todo mundo, sobrou no Jorge Henrique. Vai tentar levar o Corinthians. Ganhou o arremesso lateral. O Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. O torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, vai à página do Globoesporte.com. Tá vivendo aí o clima de decisão na Libertadores. Esse é o duelo dos melhores do país, Caio. O campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro do ano passado, o Juliano, que é de São Pedro da Aldeia do Rio, faz a pergunta. Para mim não. Para mim são 2 times fortíssimos, 2 times que entram em condições de brigar pelo título da Libertadores. Mas hoje, até pelo que o Neymar vem jogando, o melhor time para mim ainda é o Santos. Vem o time do Vasco. Fagner. Bola venenosa. Fez uma curva no meio do caminho, impediu pela altura a saída do Cássio, caiu para o Diego. Thiago Feltre tocou atrás, Juninho. Vai levando, foi para a área, quase conseguiu fazer fila o Juninho. Ganhou o escanteio. Ele lamenta porque a arrancada, abriu um clarão, ele foi. E ia levar para o pé direito para bater no gol. Ó. Adiantou um pouquinho, talvez, a bola, mais do que ele imaginava. E o Chicão chegou tirando. Ganha escanteio a equipe do Vasco. Vamos caminhando para 44 minutos, 0-0 no placar, bateu o Juninho. É escanteio de novo. Fica lá o Juninho, não precisou trocar de lado. De novo, 6 jogadores do Vasco dentro da área. Vai aberta a bola, tá viva, tirou o Paulinho. Tenta jogar para longe, chega o Emerson. Conseguiu ficar com ela. Mas não sai para o contra-ataque, consegue o Vasco ainda ficar com a bola e vai recuar para o Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. Vem embora o time do Vasco da Gama com o Fagner. Hoje tem Copa do Brasil também. Nós tivemos já um jogo encerrado. O Atlético Paranaense e o Palmeiras empataram 2-2. Jogo disputado em Curitiba. É o primeiro jogo também nas quartas de final da Copa do Brasil. É a primeira rodada. E agora nós temos 2 jogos em andamento. São Paulo 1, Goiás 0 em São Paulo. Logo que acabar o jogo aqui, o primeiro tempo, você vai ver os lances. Vitória em Curitiba 0-0 em Salvador. Amanhã, a outra partida dessa fase da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio, o primeiro jogo em Salvador. Chicão bate falta. Vamos chegando logo aos 46 minutos. Olha o Corinthians com o Alessandro. Entrou na área, bateu cruzado pro gol. Emerson não conseguiu mandar de novo a bola para dentro da área. Foi a chegada mais clara, o momento mais aberto que teve o Alessandro, lá pelo lado direito do ataque do Corinthians. E o árbitro Sandro Ritt apita o fim da primeira etapa em São Januário. Com muita briga, com muita disposição, com tensão, mas sem gols. O primeiro dos 4 tempos que vão definir quem passa para a semifinal. Vasco 0, Corinthians 0. O show do intervalo começa com o Eric Faria, com o Abel Neto. Ouvindo o Chicão aqui,
Chicão, é o tipo de jogo que se esperava, muita marcação, poucas chances de gol, muita bola parada, ou dá para mudar isso no segundo tempo? As duas equipes estão marcando bastante, né? A gente sabe que a equipe do Vasco tem uma qualidade muito forte na bola parada, então a gente tem que ter cuidado. E quando a gente tiver a bola, tem que procurar jogar um pouquinho mais, que a gente vai ter oportunidade para fazer o gol. Tá aí o Chicão, o Eric. Falar aqui com o Juninho, era o jogo mesmo que todo mundo estava esperando, né? Muita marcação, muita pegada e poucas chances de gol, Juninho. Mas eu acho que é um domínio melhor nosso. A marcação nossa bem adiantada, eles estão praticamente todas as bolas atrás, eles estão jogando na frente para os jogadores que são fortes, seguram bem a bola, tanto Alex como Danilo, como Emerson, eles seguram muito bem a bola. E assim que eles estão tentando chegar, segurando para o time deles sair. Mas acho que a gente pegou bem o Paulinho e o Ralf, que são dois jogadores importantes. Eu e o Rômulo, a gente está tentando anular os dois, porque a gente sabia que ia ser assim e deixar o Alexandre, o Éder, o Diego aí resolver. Tivemos algumas chances de bola parada, mas é isso aí. Eu espero que a gente continue assim, porque eu acho que tá bom. Aí o ofegante Juninho, Kleber. Pois é, mas traçou aí um panorama do jogo, 0-0 o primeiro tempo. Corinthians voltando com o mesmo time, Kleber, e o Emerson, que agora voltou com o uniforme branquinho novamente, né? Disse que o jogo tá difícil, mas tá gostoso de jogar. E gosta de jogo assim, brigado, estádio cheio, Libertadores. É isso aí. A chuva não dá tempo, continua chovendo, não está chovendo forte, mas está chovendo insistentemente. A opção dos dois treinadores, Caio, de não mexer no time, para começo do segundo tempo e por aí mesmo. Para começo de segundo tempo, sim. Mas acho que pelo fato de jogar em casa e decidir o jogo em São Paulo, no Pacaembu, já você tem que colocar o Felipe em campo. O jogo está 0-0, lembrar sempre, né, que vai se classificar o time que somar mais pontos na soma dos dois jogos. Se houver empate em pontos, o saldo de gols. E se houver empate em pontos e saldo de gols, aí é que o gol fora entra como critério de desempate. Um 0-0 como esse, a bola está em jogo para o segundo tempo. Para você que está ligado na Globo, esse 0-0 daria, por exemplo, empate com gols, classificação para o Vasco. Mas é só o começo do segundo tempo, tem muita bola para rolar ainda. Corinthians tentou a primeira escapada, o time do Vasco neutralizou, boa bola para o Rômulo, olha onde está o Rômulo, trabalhando como ponta esquerda, fez o cruzamento, tentou virar, na verdade, o jogo lá para o Éder Luiz. Estava bem colocado para fazer o corte o Fábio Santos. Jorge Henrique. Pode ser só o começo. Mas nesse começo o Jorge Henrique está aí pela esquerda no time do Corinthians e o Emerson caiu mais pelo meio. Pode ser eventual. Talvez seja aquilo que a gente já chamava atenção, que é o lado mais forte de apoio do Vasco, né? O Éder Luiz apareceu muito bem nessa dobradinha ali por aquele setor com o Fagner. Jorge Henrique vai lá para... Vai dar uma segurada na subida do lateral. Alessandro. Danilo de novo com o Alessandro. O juiz marca a falta do Rodolfo em cima do Emerson. A primeira falta cometida no segundo tempo. E depois da falta, o Emerson pode mesmo ter acertado o Rodolfo. Aí eles falam, já por esse lance, já não sei se não acertou. Foi de propósito ou foi sem querer? Não, ele foi puxado, aí depois levantou a perna, se enroscaram. Se enroscaram. O juiz também entendeu que foi só um enrosco. Bola no chão. E vamos para a partida. Bateu o Chicão, jogando bola lá na esquerda para o Jorge Henrique. Foi alta demais. Fagner teve dificuldade para dominar. Foi enganado depois pelo kick da bola e também pelo corpo do Jorge Henrique, que chegou, recuperou, tocou no Fábio Santos. De novo com o Jorge Henrique. Fábio Santos mais uma vez. Tentou fazer a parede ali o Alex. A defesa do Vasco de novo acompanhou o Juninho, cortou, tocou no Alexandre, daí pro Éder Luiz, ele acelera o passo, vai para cima da marcação. Parece que correu um pouco mais que a bola o Éder agora. O Emerson vai e chega em posição boa, para cima do Rodolfo. Os dois, agora foi em rosco também, Arnaldo, eles estão começando a se desentender. Não, o Emerson perdeu a passada e fez falta, e aí agora o árbitro foi lá e pediu calma. Olha só, ele vai perder a passada, o jogador do Vasco toma a frente e ele faz falta. Primeiro puxou a camisa, né? E depois ainda deu um tranco no Rodolfo, cometendo a falta que o Vasco já movimentou. Renato e Rodolfo. Aí pelo meio o Emerson vem
atrapalhar a saída de bola, obrigar o Rodolfo a fazer o lançamento. Passou por todo mundo, pelo Diego, pelo Alessandro, pelo Alexandro e chegou no goleiro Cássio. Agora aumenta o volume a torcida do Vasco. Faz o som ambiente em São Januário. Esse é o clima de dois gigantes do futebol brasileiro frente a frente na Libertadores, buscando vaga na semifinal. Quase 20 mil pessoas aqui em São Januário. Serão 30 mil semana que vem no Pacaembu. E daqui sai um brasileiro garantidíssimo na semifinal da Libertadores. 0-0 no placar. Jorge Henrique tocou, bola para o Ralf. Vai embora o Leandro Castan. Tocou no Fábio Santos. Procurou e conseguiu um caminho o Corinthians, mas o Fábio Santos errou na hora do passe para o Alex. Agora é o Vasco. Apertado ali o Juninho, protegeu. Toda a categoria que tem, trouxe a bola. Ia perdendo o equilíbrio, mas conseguiu fazer o passe. Quando ela chegou no Alexandro, não conseguiu dominar. E aí, na sequência, o Thiago Feltri foi lá no meio e cometeu falta em cima do Castan. Bateu curto o Leandro Castan. A bola voltou do Paulinho para o Chicão. Atrasou completamente o ataque. A defesa do Vasco já está armadona. Tirou o Rodolfo. Alexandro com o Diego. Disparou aqui na esquerda o Thiago Feltri. Diego levou pelo meio. Olha que bolão para o Éder Luiz. Ficou na cara do gol. Bateu. Pegou sem força. Cássio cai e faz a defesa. Que bola do Diego. Todo mundo ficou esperando o passe para o Thiago Feltri. Ele deixou o Éder Luiz na cara do gol. Ele pegou mal na bola. O Vasco vem de novo. Olha, a melhor chance de gol do jogo até agora. Pegou mal na bola, né, Caio? Ele pegou errado, não conseguiu pegar como gostaria, mas começa a aparecer o Diego Souza. É um jogador que tem esse tipo de qualidade para tentar jogada individual. Na hora que ele clareia a jogada com um drible, como fez agora, ele acha o companheiro melhor posicionado. O desvio foi feito pelo Alessandro, depois a bola bateu no Newton. O arremesso é para a equipe do Corinthians. Olha que arrancada do Diego, saiu do meio campo. O Thiago disparou pela esquerda e ele meteu uma bola na frente. Verdade que a marcação do Fábio chegou, mas ele não pegou em cheio na bola para bater aquele chute cruzado, né, para jogar no canto esquerdo do Cássio. A bola foi e o goleiro do Corinthians pegou. Primeira grande chance de gol do segundo tempo. O primeiro susto para a torcida do Corinthians, quase para a torcida do Vasco. Vem embora Jorge Henrique, firme em cima dele o Fagner. Já são mais de 6 minutos desta segunda etapa. Tentou se desvencilhar da marcação do Renato Silva. O Alex conseguiu a jogada, faz o bom passe. Jorge Henrique tocou para dentro da área. O Fábio Santos estava lá. Também estava o Fagner. E na sequência a falta do Alexandro. Mas ele vai mandar voltar porque o Juninho... E o Vasco agora vai dar sorte, né, Arnaldo? Porque o Juninho bateu errado a falta, mas fora de lugar. Mas ele já tinha pitado antes. Não, sim, mas eu digo, a falta do Juninho foi para fora, então ele mandou voltar. Por isso que ele tinha pitado para mandar voltar a falta bem antes. Ô, Caio, teve essa arrancada agora do Diego Souza. De vez em quando o Emerson vai para cima. Em jogo assim de muita estratégia, muita tática, precisa do cara que pega a bola e tenta resolver. Tem gente aí em campo que pode fazer isso? Eu acho que a melhor forma de você quebrar uma marcação é o drible. Você citou os dois jogadores talvez mais talentosos no aspecto do drible, o Diego Souza e o Emerson. Outro jogador que apareceu pouco até aqui, porque está sendo acompanhado de perto pelo Rômulo e que acaba fazendo a diferença, mas não tem se apresentado à frente, é o Paulinho. Paulinho é um segundo volante que tem uma chegada muito forte à frente. Hoje está mais preocupado com a marcação. Pouco chegou mesmo. E até o Juninho falou, né, que ele e o Rômulo estavam lá para neutralizar os meio-campistas do Corinthians também. Jogou para frente o Newton, jogou forte demais, mas
sem chance para ninguém do ataque do Vasco. E neste domingo já começa o Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2012. O Corinthians, o atual campeão, vai pegar o Fluminense. Campeão carioca e de ótima campanha na Libertadores. O Vasco, vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tem o Grêmio na primeira rodada. O Botafogo, por exemplo, vai jogar contra o São Paulo, jogo no Engenhão. E como sempre, a Globo vai mostrar as 38 rodadas do Brasileirão 2012. A briga pelo título, as vagas na Libertadores, para fugir do rebaixamento, Copa Sul-Americana. A partir deste final de semana, o campeonato, o futebol na Globo, domingo às 4 da tarde, no horário de Brasília. Vem embora o time do Vasco. Boa bola do Alexandro. Tocou para o Éder Luiz. O Diego Souza chegou na área. Passou o Juninho. Recebeu o Alexandro. Travado na hora pelo Chicão. Mas na hora pelo Chicão. Ele ia encher o pé. E Emerson. A leitura da jogada do Chicão foi perfeita. Porque em vez de correr para frente, o Alexandro abriu para receber o passe de frente. E o Chicão acompanhou bem. Emerson recebeu para o contra-ataque pelo time do Corinthians. Toca para o Danilo. Já não é mais contra-ataque, já vai organizar a jogada do Corinthians. Olha o Paulinho aí, foi para o campo de ataque, tentou botar na frente. Renato Silva usou o corpo. Paulinho recupera. Chiadeira da torcida, quando uma dividida é perdida, o cara que perdeu a dividida ouve o som da torcida. Como agora a torcida do Corinthians deve ter feito o som pro Danilo. Rômulo, boa bola. Éder Luiz recebeu. Alexandro chega pelo meio. O Diego Souza pela esquerda. O Éder vai pro fundo, bateu direto pro gol. Cássio espalma. Olha a corrida postada. Emerson contra 3. Chegou primeiro. Vinham Thiago Feltri, Newton um pouco mais atrás. E na dividida, efetivamente, o Rômulo. O torcedor do Vasco sobe de novo. O Vasco foi pro ataque. Agora é a vez do Corinthians. Tentou o Jorge Henrique passar. Ficou bom o duelo lá pela esquerda, Jorge Henrique e Fagner. E o jogo melhorou bastante. O primeiro tempo foi de muita marcação, um jogo pegado, com pouco espaço. Nesse segundo tempo são só 10 minutos, mas o Vasco voltou melhor e o jogo melhorou bastante. E cada torcedor no seu clima, né? Todo mundo no embalo da decisão. Uns mais cantores, outros mais tensos e preocupados. 0-0 no placar, jogo de volta semana que vem no Pacaembu. O Corinthians ataca com Chicão. Tocou para o Emerson, passou por ele, não passa pelo Thiago Feltri. A bola cai no pé do Alexandro, dominou, já virou. Faz bom lançamento para o Éder Luiz. Vai ter que se virar sozinho, bateu pro gol, chutou para fora. Tinha ninguém. Ele foi muito mais rápido do que todo mundo. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Bola para o campo de ataque do Corinthians com o Emerson. Agora perdeu o lance o Jorge Henrique. Bem na marcação o Fagner. E passa a bola para o Juninho receber com condição de partir para dentro. Levou para o fundo. Deu uma gingada. Conseguiu o cruzamento. Cássio, que tem nesses jogos como titular do Corinthians mostrado muita firmeza nessas bolas cruzadas. Ele vai em todas, tem 1,95 m de altura. Agora sobrou uma pancada ali para ele. Fica no chão o goleiro do Corinthians. Esse número, aí a jogada do Juninho, aí a defesa do Cássio. Você viu que o número do Corinthians tem algumas figuras ali no número. É uma promoção que o Corinthians já fez em outras oportunidades e está repetindo na Libertadores. Cada jogador, no número de cada jogador, são pequenas fotos de torcedores do Corinthians que resolveram participar do esquema. Tá vendo aí, ó? É fotinho atrás de fotinho ali para fazer o número dos jogadores do Corinthians. Promoção com a torcida corintiana.
Será que o jogo melhorou porque os técnicos resolveram soltar mais do intervalo para cá, Caio? Ou é natural? Fica aquela... Bom, agora é o segundo tempo já, no caso do Vasco, do nosso jogo em casa, no caso do Corinthians, pra gente se segurar fora. É natural porque o Vasco é que tem que ditar o ritmo. O Corinthians é muito forte no Pacaembu. O Corinthians é uma equipe que é de uma regularidade impressionante. Então o Vasco tem sim que tentar fazer o resultado, ou pelo menos uma vantagem, por menor que ela seja, jogando em casa. Por outro lado, acho que a mudança do Tite de passar o Jorge Henrique para a esquerda não surtiu efeito. O Emerson rende mais por aquele setor. O Fagner não está se apresentando tanto, mas continua sendo a principal jogada, o Éder Luiz nas costas do Fábio Santos. Acho que o Emerson poderia voltar para jogar por ali. Certa demora ali para a reposição de bola. Fábio Santos primeiro reclamou que não tinha bola, agora jogou para o Danilo. A torcida do Vasco já tinha ficado bravo com o Alexandre, que na atitude de fair play devolveu a bola. O pessoal já estava irritado ali. Eu nem falei nada para não. É porque o Cássio caiu e jogou a bola para fora. O Alexandre devolveu. Ele tomou uma. Não sei se chegou a ser uma discreta, vai. Pode não ter sido das mais altas, mas o torcedor do Vasco queria jogo. Chicão teve dificuldade ali no domínio, o Diego chegou apertando, a bola vem com o Alessandro, Emerson, de novo Alessandro, vem para o combate o Rômulo, Alessandro trabalha com o Paulinho, toca a bola, mas não evolui o time do Corinthians, o Vasco cerca, de novo o Rômulo, agora chegou o Paulinho, você vê que ele não conseguiu outra vez partir lá para o campo de ataque, recomeça a bola no meio campo, vira de lado o Ralf, tocou no Jorge Henrique, daí para o Alex, outra vez Jorge Henrique, chega tifitindo firme o Rodolfo, a bola espirrou para o Alex, a cabeçada, sensacional, Fernando Praz no rebote, a defesa tira com o Rodolfo, outro cruzamento, o impedimento está marcado. Agora foi a vez do torcedor do Corinthians levantar a cadeira, fica em pé para acompanhar a sequência do lance. Uma defesa espetacular do Fernando Henrique, ó. Jorge Henrique fez a tabela na dividida. Olha a defesa do Fernando Praz, com o pé direito ele pegou e o Rodolfo depois tirou, mas aí o jogo já estava, aí o jogo parou. Não sei nem se aquela bola do Rodolfo ia pro gol, mas ele estava ali como um segundo goleiro. Fernando Praz agora salvou, hein? Defesaça do Fernando Praz, deixou a perna ali no cabeceio do Jorge Henrique e belo cruzamento do Alex, que não era uma bola fácil de pegar. A grande chance do Corinthians no jogo, o Vasco já teve algumas, o segundo tempo melhorou. Você pode ver até em número, ó. Em termos de finalização, no primeiro tempo a gente sentiu falta. São 15 agora no jogo. Agora há pouco a torcida do Vasco, ainda que timidamente, essa parte que está aqui mais próxima do Cristóvão, começou a gritar Felipe, Felipe. Você vê como são 15 finalizações, foram 5 registradas no segundo tempo, mas com certeza de muito mais, né, fogo no jogo do que as 10 da primeira etapa. Carlos Alberto tá ali de pé, o torcedor do Vasco já está pedindo o Felipe. Tirou o Rodolfo, caiu a bola no pé do Diego, protegeu, foi derrubado pelo Alessandro. O torcedor do Vasco, ele até pediu desculpa pro Sandro Rich, pro juiz. O torcedor do Vasco deu uma chiada porque ele tem um cartão amarelo. Era para mais do que só a falta? Não, não. Thiago Feltri ganha arremesso lateral, saiu o Chicão. E o interessante é que os dois times, independentemente de ser a casa do Vasco, os dois times de vez em quando encontram espaço para um contra-ataque. Puxam um contra-ataque. O Vasco agora tentou. Vai pro ataque com o Diego Souza arrumando para o Thiago Feltri na dividida. A bola. Bandeirinha marcou impedimento antes. Antes da dividida com o Ralf. Nessa bola aí, ó. Quando ele recebeu, ele já está à frente, né? Acertou. E esse bandeira que levantou, o Alessandro Rocha Matos, lá da Bahia, ele foi pré-selecionado para a Copa de 2014. Junto com o Emerson de Carvalho de São Paulo e o CDM como árbitro. 0-0 no placar de São Januário. Vamos para 18 minutos. Vasco se manda com o Thiago Feltri. Meia lua para cima do Alessandro.
Paulinho já tá ali também. Cruzamento, tirou o Ralf. Foi lá de zagueiro central para tirar. Paulinho errou na primeira, acertou na segunda. Danilo pro Paulinho. Chegou. E essa é a popular matar a jogada. Não, Paulinho, que não tinha muita jogada, protegeu com o corpo para chamar a falta. E houve a falta. É? Exatamente. Ele estava com a bola dominada, mas não tinha corrida suficiente. O que ele faz? Protege, bota o corpo, o outro dá uma trombada. Bola do Chicão vai ficar de graça pro time do Vasco. Sábado, não perca a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern tirou o Real Madrid. O Chelsea tirou o Barcelona, com o detalhe que os dois jogos foram na Espanha, né? Os jogos decisivos. E vão fazer a final direto de Munique, 15 para as 4 da tarde, de Bayern da Alemanha e Chelsea da Inglaterra. O campeão vai para o Mundial no final do ano. E tomara tenha um brasileiro. Temos aí 4 brasileiros na Libertadores. O campeão da Libertadores vai, como você sabe, para o Campeonato Mundial. Jogou curtinho o Juninho. Recebe Newton. Jogou para briga. Ganhou pelo alto Alessandro. Bola tocou no chão, quase enganou o Rodolfo. Bem o Rodolfo. Quantos imaginavam que ele ia chegar estourando tudo? Deu um toque bonito na bola. Rômulo para Alexandro. Chegou primeiro o goleiro. Chegou nada, Alexandro conseguiu fazer o toque, bateu. Ele viu o goleiro fora, tentou ser rápido. Não conseguiu ser tão preciso. O juiz está parando o jogo. Está marcando uma falta do Éder Luiz na dividida com o Fábio Santos. Foi falta, Arnaldo? O Éder Luiz, o Fábio Santos já tinha ocupado o espaço para cabecear. Esse lance do goleiro é que foi difícil. E ele tirou segurou o braço. Agora, olha só, o Éder, o jogador do Corinthians já tinha ocupado espaço. O Éder estava correndo de costas e acabou fazendo a falta. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Vem embora o time do Vasco. A bola lançada para a área. Chegou fácil para o goleiro Cássio. São 104 jogos com esse na história de Vasco e Corinthians. Rica história de Vasco e Corinthians. 104 partidas. Agora o Rodolfo quis driblar. Perdeu para o Paulinho. Jogou a bola para o Emerson, tentou levar para o fundo. O próprio Rodolfo chegou lá para corrigir. Aí foi na força, na vontade e corrigiu. Elogiei agora há pouco aquele toque bonito. Aí tentou driblar e perdeu a bola. Alex. A intenção foi boa, a execução não. O Rodolfo perdeu a bola porque quis fazer graça. Em campo molhado, ali naquele lugar, não é lugar de fazer graça. Na dúvida, faz essa bola chegar lá na frente. Se você estivesse jogando, você ia reclamar, Caio? Eu, com certeza. Você era reclamão, Caio? Às vezes você acaba exagerando um pouquinho. Mas dentro do campo os caras reclamam a beça, hein? Agora vão reclamar do Alexandre, que deu essa bola de presente para o Jorge Henrique. Toca no Emerson. Ralf, Danilo. Já abriu o Jorge Henrique. A defesa do Vasco já está montada. Vem de trás o Fábio Santos. Tocou no meio para o Alex. Limpou. Ficou sem ângulo para bater no gol, mas conseguiu um cruzamento para o Emerson. Foi bem o Rômulo para tirar. Voltou, é de novo do Emerson. Paulinho. Ficou com espaço, bateu para o gol, chutou para fora. Nesses 103 confrontos, alguns jogos espetaculares, históricos, como a final do Campeonato Mundial de 2000. E um equilíbrio muito grande nos últimos 10 confrontos. Pra você ter uma ideia como tem teoria, mas a parada é complicada para os dois lados. Nos últimos 10 encontros entre Vasco e Corinthians, por qualquer competição que seja, 3 vitórias de cada lado e 4 empates. Diego Souza tentou, Chicão tira. Foi falta do Emerson. Não, ele disse que teria sido falta no Emerson e deu vantagem.
Bola boa do Paulinho. Emerson foi para dentro. Adiantou demais a bola. Recuou para o Fernando Praz. E há pouco a gente viu o lance do Rodolfo, que você e o Caio comentaram. O Rodolfo joga sob uma desconfiança danada da torcida, Kleber. Desde que o Dedé se machucou. Ele não entrou bem, né? Não entrou. Ele falhou no primeiro jogo do Vasco aqui na Libertadores. O Vasco perdeu em falhas do Rodolfo, enfim. Ele só está jogando mesmo porque o Dedé está machucado. Tite continua gritando para o time não deixar de marcar, para o Jorge Henrique voltar, para o Alex voltar. Quem chega sempre firme na marcação é o Ralf. Dominou e dominou mal o Renato, perdeu a bola para o Jorge Henrique. Rodolfo sai na cobertura. Jorge Henrique não tinha ninguém próximo dele para fazer um ataque rápido. Então dá a chance outra vez da defesa do Vasco ficar armada, pronta. E o Corinthians vai tocando com o Alessandro. Ele e Paulinho. A marcação é do time e da torcida do Vasco. Carlos Alberto vem aí, já. Já Carlos Alberto no Vasco vai ser a primeira alteração do jogo. O juiz está marcando uma falta em cima do Alexandre. Felipe também. Foi falta do Leandro Castan no Alexandro. Thiago Feltri tocou a bola para o Diego Souza, recebeu de volta. Encurtou, como pediu o Tite, e deu o bote o Alessandro, evitando o cruzamento do Thiago Feltri. Vão sair Juninho e Diego Souza. Entradas de Carlos Alberto e Felipe. A chuva aperta e você viu que o Tite está conversando com o Sandro Ritt, dizendo o tipo de falta que às vezes acontece do jogador, do atacante segurar. Falou muito o Tite e o juiz quase foi lá para dar bronca nele. Quer dizer, quase não foi, né? Vem a cobrança do escanteio. Juninho rolou a bola para o Thiago Feltri. Cruzamento feito, cabeçada do Diego! Gol! Bandeira marcou impedimento. A cabeçada do Diego encontrou um companheiro que testou para o gol. Aí, Arnaldo. Esse jogador aqui embaixo da sua tela, o Alessandro, ele dava a condição. Vamos ver de novo, vamos parar a jogada no momento da cabeçada. Aqui embaixo. Será que ele não está dando condição? Está um pouco longe, mas não será que não está dando condição? Ou não? Está na mesma linha? Teria que fazer um prolongamento da linha da pequena área. Claro, mas o ângulo dessa imagem, essa imagem mostra aqui embaixo da tela esse jogador. O Alessandro dando condição para o Alexandro na hora da cabeçada do Diego. Exatamente. O bandeira, o Alessandro Rocha Matos marcou impedimento. Mais uma vez aí, ó. O Arnaldo vê aqui o Alessandro aqui embaixo dando condição. É um lance daqueles. Bom, então só confirma para mim, Eric, saiu o Juninho. Isso, e ó, pelo jeito os dois não gostaram de serem substituídos, viu? O Diego Souza não veio aqui para o banco, o Juninho sequer saiu no meio de campo para cumprimentar o Felipe, olha lá. O Juninho tá saindo lá atrás. Tá bravo mesmo. Daqui não dá para ver a expressão dele, né? Não, mas agora a gente tá mostrando, agora ele tá normal, mas ele dá uma olhada para trás. E normalmente sai pelo meio, vem pro banco, tudo, né? Os dois saíram e foram embora. E agora recebe ali o aplauso da torcida. A relação dele com a torcida é muito boa, mas até por ir pro vestiário, né, num jogo decisivo assim. Então entrou o Carlos Alberto com a 20, o Felipe no lugar do Diego. Entrou o Carlos Alberto com a 20 no lugar do Diego e entrou o Felipe no lugar do Juninho. Kleber, eu até entendo a preocupação do Cristóvão em manter os dois volantes e se preocupar com a marcação ali, principalmente nas descidas do Paulinho. Deixa eu ver só o Carlos Alberto tentando essa jogada.
O corte foi feito pelo Leandro Castan. Bom, você entendeu a preocupação do Cristóvão. Mas acho que eles têm razão, principalmente o Diego Souza. Não teria tirado ele voltou bem para o segundo tempo, melhor, mas apareceu mais nesse pouco tempo do que apareceu no primeiro tempo. E aí, se você quer colocar o Felipe, que era a única substituição que eu teria feito, abre mão do Newton. O Newton já tem cartão amarelo, o Newton não tem a qualidade do passe que tem o Felipe e nem a do Juninho. Eu manteria os dois ao lado do Rômulo e manteria o Diego Souza fazendo aproximação aos dois atacantes. Olha a bola lançada para dentro, para o meio do ataque, dominou mal. Aquela bola, acho que era o Emerson que estava dando condição, né? A gente falou, Alessandro, acho que era o Emerson que estava dando condição, na tua visão ali. Depois a gente vai ver outra vez. Acho que era o Emerson que estava aberto aqui na direita. O penteado dos dois... Era um carequinho. O penteado dos dois nos confundiu. O problema, viu, Kleber, aqui no Vasco, normalmente os jogadores que estão sendo substituídos, esses mais experientes ou que ficam no banco, eles não estão gostando muito. Obviamente que eles não reclamam publicamente, assim, com declarações, mas com gestos, como foi agora. Percebe-se, né? E aí no dia seguinte eles conseguem acomodar e tudo. E agora, enquanto você estava falando, Eric, a gente estava mostrando ali, ele foi lá pro túnel, mas não foi pro vestiário, está assistindo o jogo Juninho. E dá aquela balançada de cabeça como quem não concorda com a alteração que foi feita. Então, William e Douglas, viu, Kleber? O Tite está conversando com os dois. Pode ter mudança daqui a pouco. Daqui a pouco também mudança dupla no time do Corinthians. O Leandro Castan protegeu, o Fábio Santos toca para o Jorge Henrique. Então, pelo que você falou, Caio, você não tiraria nenhum dos dois, nem o Felipe, nem o Juninho e nem o Diego. Eu não, a não ser que seja uma questão física, o que não parece ter sido o caso pela reclamação dos jogadores. Se quer colocar os dois, e acha que o Carlos Alberto pode entrar bem sim no time, tiraria Alexandro e Newton. O Alexandro tá mal no jogo? Não tá, mas o Diego Souza poderia fazer aquela função também. Carlos Alberto, daqui a pouco pode pintar Douglas, pode pintar o William no time do Corinthians. O Vasco já fez 2 substituições. Daquelas. Para esquentar a orelha do técnico, para virar discussão. Pelo menos em opiniões. Cruzamento feito, bola desviada, linha de fundo. É mais um escanteio com quase 30 minutos. Semana passada foi engraçado quando ele não escalou o Felipe, escalou o Newton, muita gente. Paulinho acho que está batendo boca com o Carlos Alberto. Ó. Paulinho está batendo boca com o Carlos Alberto. Não viu o que o Carlos Alberto fez, mas o Paulinho ficou bravo ali. Tá falando em tapa na cara. O Carlos Alberto dá uma acalmada. O Paulinho não saiu muito convencido. Foi essa jogada aí, ó. Cobrança de escanteio, a bola vai de novo para a linha de fundo. É outro tiro de canto para o Vasco. Alessandro está tentando também tranquilizar o ambiente. Carlos Alberto passou pelo Corinthians e jogou com alguns deles, né? Foi campeão em 2005. Volta a bola. Olha o último homem. O mais defensivo do Vasco é o Rômulo. Ali, já no campo de ataque. Bola lançada. Newton tentou o desvio. Emendou o Renato Silva. Bola para fora. Globo, a gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. A bola lançada pelo goleiro Cássio, tirou o Felipe. Vem o Douglas. Já vai o Douglas, já está correndo lá para a mesa para entrar no jogo. No lugar do Alex. Douglas no lugar do Alex. Vai ser a primeira alteração do Corinthians. O Vasco acabou de botar, agora há pouco, o Carlos Alberto no lugar do Diego Souza. O Felipe no lugar do Juninho. 0-0 no placar, quase 32 minutos. Tá ficando até agora no 0 a decisão da vaga na semifinal. Jogo de volta quarta-feira que vem. Não vai dar nem tempo de pensar muito. É treinar. Tem Campeonato Brasileiro já no domingo. No fim de semana, o Vasco contra o Grêmio, o Corinthians contra o Fluminense. E quarta-feira que vem é o Pacaembu que recebe o clássico. Chega Felipe, faz o corte. Bola na direita, Éder Luiz. Pelo meio, Alexandro. Lá pela esquerda, o Carlos Alberto. Vem de trás o Felipe. Ficou com espaço, bateu no gol. Tinha espaço até se jogar na frente dele e fazer o corte o Fábio Santos. Botou no Carlos Alberto. Rômulo.
De novo na direita, outra vez para o Éder Luiz. O Fagner passou, o Éder traz por dentro. Vai para o cruzamento o Fagner. Mais uma vez o corpo do Fábio Santos não deixou a bola chegar na área. O Vasco adiantou o time, adiantou a marcação. Éder Luiz, Felipe Fagner, bola no chão, outro escanteio. O Vasco tenta pressionar, Caio, e o Corinthians fica com dificuldade para sair. Porque adiantou a marcação, porque está tentando dar uma pressão e sangue novo com as substituições. O Corinthians tem que suportar esse momento e não abdicar do contra-ataque. Vai para a cobrança de escanteio, Felipe. Olha o Alexandre esperando. Éder Luiz fica lá no bico da pequena área. A bola vai na direção dele. Houve o desvio. Newton briga. Tá viva a bola. Não mais. Rasga. Manda para longe o Paulinho. E de novo, ó, o Rômulo fica aí como o último homem do time do Vasco na linha de meio campo. Mas faz um lançamento que vai direto para o goleiro Cássio. Amanhã, depois de A Grande Família, tem a divertida história da Mamãe da Barra em As Brasileiras. Na sequência, o Globo Mar. E já, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Bola para o Jorge Henrique, dominou bem. Dessa vez conseguiu escapar do Fagner. Emerson deixou a bola passar. Rodolfo conseguiu ainda virar e tirar. O Paulinho chegava com perigo. Quase 35. É aquela hora do erro poder significar derrota. De uma jogada individual. Poder definir o jogo. O Corinthians muda. Entra o Douglas e sai o Alex. Boa substituição. O Alex apareceu pouco no jogo. Douglas vai segurar um pouquinho mais essa bola à frente, até para diminuir essa pressão do momento. E já entrou para cobrar escanteio. Lá dentro da área, a bola no rebote. Tentou e não pegou bem na bola. Como você pode perceber, o Ralf. Outro lançamento feito. Houve o desvio e a bola vai ficar com o goleiro Fernando Praz. O torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet. Vem de novo aqui para Libertadores. Agora a Luana de Cabo Frio, Caio. Algum time está merecendo a vitória até o momento, Caio? Eu acho que o Vasco está um pouquinho melhor. Agora, não existe uma grande superioridade ou chances claríssimas de gol para você falar que o resultado é injusto. Corinthians, dentro daquilo que se predispôs a fazer, de controlar o jogo e explorar o contra-ataque, também está fazendo uma boa partida. E vem o Vasco com o Felipe. Mais pro goleiro. Agora, de todo jeito, com o relógio indo para 36, a não ser que aconteça algo de muito diferente do que rolou até agora no jogo, vai para o Pacaembu a decisão, né? Pode ser 1-0 aqui, 1-0 ali, um ou outro conseguiu o gol, mas vai com decisão aberta no jogo do Pacaembu. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. Aí vem de novo o time do Vasco. Vem o William. Vai sair o Sheik. Bela jogada do Carlos Alberto. 2 dribles. Saiu do Paulinho, saiu do Douglas. Thiago Feltre abriu. Posição boa, disse o Bandeira. Cruzamento pro Alexandre. Rolou. Carlos Alberto bateu pro gol. Leandro Castan tirou. A bola tá viva dentro da área. Carlos Alberto fez a falta. Foi isso que viu o árbitro Sandro Ricci. Ele que criou um salseiro aqui pela esquerda. A falta nessa jogada aí, em cima do Paulinho, né, Arnaldo? Exato. Quando o goleiro, a bola é rebatida pelo zagueiro no alto, o Carlos Alberto empurra. Bem marcado a falta. E o Carlos Alberto entrou bem no jogo, chamando o jogo, indo para cima, tentando a jogada individual. Tá dando uma dinâmica diferente pro ataque. E o Leandro Castan vive uma fase fantástica. Você viu como ele tirou, se atirou na bola na frente do goleiro? Vou repetir uma informação só para você ficar assim. Será que continuará assim? Corinthians fez 30 jogos esse ano
E em 16 deles, mais da metade, portanto, não levou gol. O Vasco fez 28 jogos esse ano. E em todos fez pelo menos um gol. Saiu Emerson, entrou o William. Vou falar a mesma coisa que eu disse nas substituições do Vasco. A não ser que seja por motivo físico, que ele tenha pedido para sair ou cansado, eu não tiraria o Emerson nunca. Eu acho que é o cara diferente que numa jogada individual, numa arrancada, pode decidir o jogo. O William que ganhou vaga de titular. E os jogadores estão correndo assim, entre 7 e 8 quilômetros, todo mundo no jogo, né? E o Emerson e o Alex também não foram para o banco de reservas, foram ali para o túnel mesmo. Então os que foram substituídos assistindo o jogo, os bancos ficam lá no gol do Cássio e os substituídos estão perto do gol do Fernando Praz. Vem o Vasco com Felipe. Relógio vai caminhando para 39 minutos. 0-0. Vai terminando o primeiro dos 2 jogos a caminho da semifinal da Libertadores. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. Wagner. Errou, acabou dando de presente para o Jorge Henrique. Tira Rodolfo. Fora aquela jogada que ele tentou driblar, Eric, ele sabe que o ideal é simples e direto. E na Argentina ele fez até uma boa partida, foi elogiado pelo Cristóvão, tudo. Campanha do Vasco até agora na Libertadores, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Perdeu na estreia, assustou um pouco o torcedor quando perdeu em casa para o Nacional do Uruguai, mas depois conseguiu a classificação, e a outra derrota foi exatamente nesse jogo contra o Lanús por 2-1. Se classificou na decisão por pênaltis, 2-1 para o Vasco aqui, 2-1 para o Lanús lá. 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem embora o Vasco com o Thiago Feltri, botou no meio. Apenas um empate do Vasco, um empate contra o Libertad, né, do Paraguai. O Corinthians está invicto, ganhou 5 partidas e empatou 3. Empatou 2 na primeira fase, contra o Táchira na estreia e contra o Cruz Azul no México, e empatou contra o Emelec fora de casa. 3 empates fora de casa. Vai entrar o Elton daqui a pouco, Kleber, vai sair o Danilo. Jogador que teve boa passagem aqui pelo Vasco, e ontem a torcida já pegou no pé dele no treino aqui, né? Dele e do Ramon, né? Os 2 ex-jogadores do Vasco. O Elton foi um dos símbolos do time na volta para a Série A, foi artilheiro, né, do time no ano, né? Rodolfo ganhou do Douglas. Rômulo. Vasco tá todo no campo de ataque. O Corinthians se encolhe. Boa bola pro Éder Luiz. Segurou, rolou. Olha a chance do gol de Nilton. Chegou de novo o Castan. Arma uma muralha a defesa do Corinthians. Quando não é o Fábio Santos, é o Castan. O Nilton foi pra... E agora, Caio? Tende a ser o seguinte, né, cara? O Vasco do meio-campo pra frente, o Corinthians do meio-campo pra trás. Um tentando furar a barreira e o outro tentando aumentar o muro cada vez mais. Mas com uma certa cautela. Acho que o Vasco não vai se incomodar tanto também. 0-0. Não tomar gol em casa. Você vai ver que vai segurar os volantes ali. Kleber, a jogada foi muito boa. O Éder Luiz continua sendo, para mim, o melhor jogador em campo. Mas, na minha opinião, errou no lance. Na hora que ele dá o corte e ajeita para trás, ok. Mas se ele faz essa bola cruzar na frente do gol, tinha o Carlos Alberto e o Alexandre esperando para colocar para dentro. Acho que seria a jogada ideal no momento. Elton no lugar de Danilo. Danilo já foi acima daqueles 8 lá, quase 10 quilômetros, correu 9,5 quilômetros correu Danilo, hein? E tá fazendo uma bela Libertadores, jogador importante, mas também apareceu muito pouco no jogo de hoje. O Diego e o Alexandre são os artilheiros do Vasco, o Danilo e o Jorge Henrique os artilheiros do Corinthians. Os 4 fizeram 3 gols na Libertadores. No ano, o Alexandre 16 é o artilheiro do Vasco. O William, Emerson, Paulinho e Danilo, 5 cada um. E os artilheiros do Corinthians são vários, com 5 gols. Os do Vasco, 10 o Alexandre, 10 o Diego Souza e 16 o Alexandre. Corinthians agora mudou o cenário. Agora
a população toda no campo de defesa do Vasco. William saiu do Rômulo. Douglas tentou enfiar a bola para o Paulinho. Preciso o corte do Rodolfo. Voltou a bola para o Corinthians. Douglas, cruzamento para a área. De novo o Rodolfo tirando. E aí teve a tranquilidade dos grandes jogadores do Felipe para ajeitar a bola, mas o Vasco não conseguiu ficar com ela. A chuva aperta. E tem o seguinte agora, né? 43 minutos, cansaço, campo molhado, perna pesada. Não pode perder um segundo de concentração, porque o físico já está desgastado. Bola lançada para o Elton. Esse entrou agora, chegou no Renato e acabou fazendo a falta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior a gente cobertura. Um super tira-teima para mostrar aquele lance do impedimento. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Aí a bola lançada para o campo de ataque do Corinthians. Douglas vai tentando se livrar do Rômulo, bateu pro gol, pegou o Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. Eu esperava um Vasco mais na pressão. O Corinthians levou a bola pro ataque, Caio. Tem o mérito do Corinthians, né, de saber manter essa posse de bola ali longe do seu gol. Né? Claro, os caras, a gente está num momento, e até por respeito ao adversário, que você fala, eu não vou me expor demais. Tomar gol agora nem pensar. Exatamente, ter mais 90 minutos para jogar no Pacaembu, a gente vai vir com uma proposta de contra-atacar, tem jogadores como o Éder Luiz que tem velocidade para puxar esse contra-ataque, então vamos jogar com inteligência, o 0 a 0 não está tão ruim assim. Vamos chegando aos 45, ficaremos pelos acréscimos do árbitro Sandro Ritt. Sossegado o Sandro Ritt, Arnoldo? Muito sossegado e bem no jogo. Agora torce por um 0 a 0 também, Arnoldo? O juiz não torce, né, Arnoldo? Não deve torcer. Certo. Carlos Alberto. Mais chuva para o final do jogo. Felipe. Olha o Thiago Feltre. Felipe viu. Preciso no passe. Feltre no cruzamento. Bola para dentro da área. Já armava para bater. Não teve a chance para chutar. Na sequência, o Rômulo foi derrubado. Falta cometida pelo Elton. E uma falta perigosa. A chuva aperta. Não é de perto, mas que tem jogador para pegar firme na bola e dar trabalho para o goleiro, tem. Ó, que é 4 na barreira. Sem dar chance para armar grande muralha o goleiro Cássio. 2 minutos aqui, Kleber. O relógio está chegando a 46, vai até 47. Tem uma comissão ali de possíveis cobradores. Quem bate mais forte, pelo que a gente vê, para vencer esses 33 metros e 80 centímetros, é o Newton, né? Esse tem uma pancada. Tá lá perto o Fagner também e o Felipe. Bom, pela pequena distância que toma o Newton. Atenção para Cássio. Pé direito na bola do Newton. Não tinha direção, tirou o Chicão. Voltou a bola para o Felipe. A defesa do Corinthians afasta. Douglas tenta puxar o contra-ataque. Renato Silva tentou segurar o Douglas. Carlos Alberto. Vai para o domínio. Bola tá viva, bola tá, se não queimando. O cara tem que ter muita tranquilidade, né, para dominar. É, pelo menos um choque ela dá. Não conseguiu dominar o Jorge Henrique. E o árbitro apita. Fim de jogo em São Januário. O primeiro capítulo terminou sem gols. 0 a 0. O Alexandre está indo falar com o Sandro. Dá uma olhada no lance, Arnaldo. O tira-teima que a gente preparou e ficou. Você não tem dúvida que o lance está sendo discutido e muito, né? Você viu a posição legal
O tira-teima mostra na linha aqui o Emerson um pouco à frente, mais longe da linha de fundo do que o Alexandro na hora do desvio, Arnaldo. O computador mostrou que ele estava impedido. Portanto, o assistente acertou e eu errei. O computador mostra então o Alexandro um pouco mais à frente. Na hora da cabeçada do Diego. Exatamente. Ó, aqui embaixo no vídeo o Emerson, lá em cima o Alexandro. O bandeirinha que está lá em cima acertou e realmente acertou mesmo. É difícil, né? Exatamente. Eu até torci para que eu estivesse errado, porque a arbitragem foi muito boa nesse jogo. E não teve interferência nenhuma no resultado. Tomara que esse clima amistoso, de boa disciplina, se mantenha na próxima quarta-feira. Abel Neto, Eric Faria. Tô com o Emerson Sheik aqui. Tá chamando o Felipe aqui para trocar a camisa. O que você achou desse resultado? Qualquer vitória classifica o Corinthians no Pacaembu, mas não fez gol fora. E aí? Pois é, não foi aquilo que nós planejamos. A ideia era fazer um gol aqui, né? Mas, enfim, jogo difícil, tempo chuvoso, campo pesado. Agora decidir em casa. Qualquer um pode passar. Tá aí o Emerson. Eric. Falar aqui com o Alexandro. Alexandro, a gente imagina que o jogo de lá vai ser tão equilibrado quanto foi aqui. Ir para São Paulo com qualquer empate, quer dizer, o 0-0 é pênalti, e qualquer empate com gols é do Vasco, o resultado aqui até que não foi tão ruim assim, né? Na verdade não era o que a gente esperava, né? Não dá para esconder de ninguém que a gente esperava uma vitória. Mas eu acho que pelas circunstâncias da partida, o gramado encharcado, o jogo difícil, o Corinthians realmente é uma grande equipe. Mas a gente sabíamos, né, que é um jogo de 180 minutos. Acabou o primeiro tempo e agora vamos pro segundo tempo lá, como você falou. 0-0 é pênalti, qualquer resultado de empate com gols a gente classifica, então acabou também sendo um bom resultado. Não tomar gol dentro de casa é um bom resultado. Aí o Alexandre, ele que me perguntou se estava ou não impedido o gol dele, eu falei que estava, ele falou, eu demorei um pouquinho para sair. Kleber.